Pai querido, nesta manhã que o Senhor tem nos separado para estar aqui, Pai. Como já foi dito aqui várias vezes, nós clamamos que Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, fale em nossas vidas, em nossos corações, na nossa mente. Nos transforme, Senhor. Nos transforme. Transforme a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Seja assim em cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Você recebeu o projeto de vida? Recebeu aí? Então, é o seguinte, nós não vamos escrever nada nele hoje, tá? Você não vai escrever nada nele. Nós vamos estar falando aqui, durante o mês de janeiro, todo mês de janeiro, sobre essa série, Atualize. E cada semana, nós vamos estar falando de um tópico do nosso projeto de vida. Cada semana, nós vamos estar falando de um tópico. E conforme nós vamos falando, aí aquilo que você vai entendendo, você vai anotando, você vai colocando aí. Mas o pastor Leandro tem mais para falar para vocês sobre o projeto de vida. Mas você já leve ele, já começa a pensar, já começa a escrever, começa a fazer seu projeto de vida. Tá bom? E sobre o nosso tema, Atualize, hoje nós vamos falar sobre a primeira parte do nosso projeto de vida, que o pastor Leandro, peguei o papel errado, tá? Minha visão, o tema é esse, minha visão e atitude com relação a Deus. E quando o pastor Leandro colocou esse tema, eu logo já comecei a pensar em várias coisas. E uma coisa que me veio à mente, me veio ao coração, foi sobre Davi. Visão e atitude com relação a Deus. Todos, a maioria deve conhecer a história de Davi, né? Davi e o gigante Golias. Isso aí está lá relatado em 1 Samuel, no capítulo 17 em diante. Mas os filisteus estavam em guerra com os israelitas. Estava um povo, os filisteus em um monte, os israelitas em outro monte, e no meio havia um vale. E diz a Bíblia que todos os dias eles se enfileiravam nos montes, e os filisteus destacaram um homem para representá-los. Esse homem, como nós sabemos, era Golias. E não era um homem assim, de proporções normais. A Bíblia diz que Golias tinha aproximadamente 2 metros e 90 centímetros de altura. Eu já sou alto, né? Não entendi a risada. Mas a estatura normal, mediana, do brasileiro é 1,80 m. Alguns faltam um pouquinho, outros passam um pouquinho, né? Mas Golias tinha 2,90 m. A altura mais ou menos de uma porta, como aquela ali, ó, não debaixo do piso ali, mais ou menos é 2,10 m. A medida padrão de uma porta é mais ou menos 2,10 m. Então você imagina, ele tinha 2,90 m, tinha mais 80 centímetros acima da porta. Era muito grande. E humanamente, era impossível um homem sozinho enfrentar aquele gigante. E todos os dias, esse gigante saía das suas fileiras, descia ao vale e afrontava o exército de Israel, dizendo que se somente um homem enfrentasse ele, e quem vencesse ia ser senhor daquele povo que perdesse ia ser seu escravo. E todos os dias
Esse gigante fazia isso todos os dias. Ele descia, afrontava o exército de Israel, e não tinha ninguém que tivesse coragem de enfrentar aquele homem. Mas a Bíblia diz que, em um dia, o pai de Davi era o mais novo de sua família. Vocês riram, né? Mas Davi tinha mais ou menos a minha altura, né? E como ele era garoto ainda, o pai dele mandou ele levar alguns pães para os seus irmãos mais velhos, os 3 irmãos mais velhos, que estavam na linha de frente na batalha. E Davi foi lá. Saiu de madrugada de casa e foi levar os pães lá para os seus irmãos. E chegando lá, o exército estava se preparando para todos os dias, como fazia aquilo lá, ficar enfileirado. E já faziam 40 dias que eles faziam isso. 40 dias que Golias afrontava o exército de Deus. 40 dias. E Davi foi lá levar o lanche para os seus irmãos e ouviu o que Golias disse. E Davi ficou indignado. Davi falou, não pode ser. E as palavras de Davi foram essas: quem é este filisteu incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? E onde eu quero chegar com isso? Davi, ele tinha uma visão exata de quem era o seu Deus. Davi tinha uma visão exata do tamanho e da importância do seu Deus. E quando ele ouviu aquele homem afrontando o exército que representava o povo de Deus, ele logo entendeu: esse homem está afrontando o meu Deus. E Davi, por conhecer o seu Deus, por ter uma visão de quem era o seu Deus, por saber da sua identidade, de quem ele era, ele logo se apresentou para enfrentar aquele gigante. Gente, Deus faz umas coisas que não tem lógica. Quando nós estamos ligados a Deus, Deus faz umas coisas que é impossível humanamente explicar. É impossível. Davi era pequeno. O gigante, 2,90 m. O gigante tinha espada, tinha escudo, tinha lança. Davi não tinha nada. Mas Davi sabia o que ele tinha, o Deus que ele servia, e usar aquilo que ele tinha para vencer aquele gigante. Deus usa aquilo que você tem para vencer os gigantes. Depende de como você vê o seu Deus. Depende de como você conhece o seu Deus. Aqui, quando nós falamos visão, minha visão, eu posso também falar assim, meu conhecimento em relação a Deus. Como eu conheço Deus? Às vezes, nós temos conhecimento de um Deus na teoria. Ouvimos falar de Deus. Ouvimos falar do que Ele faz. Ouvimos falar do que Ele fez lá com Davi. Ouvimos falar do que Ele fez lá com, eu falei outro dia aqui, com Noé. Ouvimos Ele falar do que Deus fez com Daniel na cova dos leões. Nós ouvimos muito. Mas e quando chega a nossa vez? Quando chega a minha vez? E eu não quero amedrontar vocês. 2022 vai ser um ano novo, um ano em que o Senhor vai abençoar. Mas eu posso falar? Você vai enfrentar o seu gigante. Você vai enfrentar o seu gigante.
Mas a boa notícia é que nós sabemos o caminho para vencer o gigante. Nós sabemos a estratégia para vencer o gigante. Tudo depende de duas coisas: como eu vejo Deus e como eu me relaciono com Deus. Como eu vejo Deus vai determinar como eu vou enfrentar as minhas adversidades. E como eu relaciono com Deus vai falar das armas que eu vou usar para enfrentar esse gigante. Só terminando a história, né? Eles foram lá para o vale se enfrentar. Golias, com seu escudeiro, sua espada, seu escudo, sua lança. E Davi, apenas com uma atiradeira, né? Se nós formos traduzir hoje para ficar fácil para a gente entender, né? No meu tempo chamava estilingue, sabe? E algumas pedras. E como eu falo que as coisas de Deus não têm lógica, quando Davi se encontrou com o gigante lá no vale, o gigante novamente afrontou Davi e falou que iria matar Davi. E Davi, com um estilingue e algumas pedras, olha o que Davi fala. Davi tem conhecimento de quem é o seu Deus. Ele fala assim: hoje mesmo eu vou te matar. Eu vou cortar a tua cabeça e entregar teu corpo aos corvos. Ele ia cortar a cabeça com o quê? Ele tinha um estilingue. Ele tinha 5 pedras. E a Bíblia diz que, quando eles foram se enfrentar, Davi não esperou nada. Saiu correndo. Atirou a sua pedra. E a pedra cravou na testa do gigante, no único lugar que ela poderia bater, que ela poderia atingir o gigante. E o gigante caiu no chão. E Davi foi lá, subiu em cima do gigante, pegou a própria espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. A visão de Deus, o relacionamento que eu tenho com Deus, faz a gente fazer coisas que nem nós acreditamos, que nem nós conseguimos explicar. E quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais as nossas atitudes, mais aquilo que nós fazemos, mais aquilo que nós pensamos, vão de encontro àquilo que Deus quer. Mas não é uma história tão simples. Davi, antes desse episódio, ele já tinha sido ungido como rei. O profeta Samuel já tinha ungido ele. Você vai ver lá no capítulo 16, fala sobre isso, do livro de 1 Samuel. E naquele momento que Samuel ungiu Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Então Davi tinha comunhão íntima com Deus. E quando nós temos comunhão íntima com Deus, pode até nos abalar os gigantes. Eles podem até nos, por vezes, amedrontar momentaneamente. Mas com a visão que nós temos, a nossa atitude é enfrentar o gigante. E quando nós enfrentamos o gigante, Deus age através das nossas vidas. Ele age através de você. Às vezes você fica pensando assim, mas eu não tenho aquele microfoninho que o Leandro usa aqui assim, né? Sabe aquele, que eu não sei como é que chama, um negocinho aqui. E o meu sempre falha. Hoje, garantido que não vai falhar. Mas sabe, Deus vai usar esse aqui. Deus vai usar você, Ney, naquilo que você sabe fazer. Deus vai usar você, Fernando, naquilo que você sabe fazer. Deus vai usar você no que você sabe fazer. Deus usa cada um com a sua habilidade, com a sua especialidade. Não importa o gigante que se levante na sua vida. O seu relacionamento com Deus, a sua visão com Deus, vai determinar aquilo que você vai fazer. Eu quero terminar já, indo para o final aqui, porque
Nós só temos uma maneira de saber quem é nosso Deus. Só existe uma maneira de nós conhecermos a Deus. É através da oração e estudo da palavra. Através da oração e estudo da palavra, nós conhecemos a Deus. Aí a gente fala assim, eu conheço a Deus quando eu venço uma batalha. Não, isso é resultado. Se você venceu a batalha, é porque você já tinha uma visão do seu Deus. Você já conhecia o seu Deus. Você já conhece o seu Deus. Quando você conhece o seu Deus, você lê a Bíblia, você estuda e você ora de forma sistemática. Você vai conhecendo a Deus. Isso gera um ciclo em nossa vida. Eu tentei definir aqui, mas não consegui. Quando nós estudamos a palavra e nós oramos, nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós tomamos atitudes em relação a Deus. E quando nós tomamos atitude em relação a Deus, nós conhecemos o nosso Deus. Então eu poderia dizer assim que a nossa visão, ela gera atitude. E a nossa atitude amplia a nossa visão. Nós conhecemos a Deus, tomamos atitude. Nós tomamos atitude e conhecemos a Deus. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos crescendo em Deus. E Deus vai se mostrando em nossas vidas. E as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão perto de nós, se beneficiam com aquilo que Deus está fazendo. Eu queria, não tem muita coisa a ver aqui, mas eu preciso falar com vocês sobre isso. No começo da pandemia, nós tínhamos uma célula que o dirigente pediu para dar um tempo, que ele estava com outros problemas, problema com a mãe dele, estava difícil para ele, e a célula ia parar. A célula ia parar. Aí o Leandro pediu assim, falou, Miro, você não queria tomar conta dessa célula? Que a nossa primeira ideia era mandar cada membro da célula, para uma outra célula. Mandar as pessoas dividir em cada célula, estava tudo resolvido. Mas as pessoas já estavam muito tempo juntas, elas queriam continuar juntos. E nós precisávamos de um líder para aquela célula. E naquele momento a gente não tinha nenhum líder preparado ainda. E o Leandro me desafiou, falou, você não quer cuidar daquela célula? A palavra do Leandro foi exatamente essa. Você não quer cuidar daquela célula? Eu falei assim, conversei com a Neuza. Eu falei, Neuza, vamos cuidar da célula? A ideia que foi no passado foi cuidar da célula. E nós fomos cuidados, conversamos com eles. Graças a Deus, eles nos receberam muito bem. Nós fomos cuidar da célula. E os dias foram se passando. As coisas foram acontecendo. Eu não vou dar testemunho aqui de tudo que aconteceu. Mas foram acontecendo muitas coisas. E em um determinado momento, nós estávamos num momento assim, de muita aflição, de muita angústia. E a célula que, teoricamente, nós estávamos cuidando, cuidou de nós. A visão que a célula tinha, de célula, de corpo de Cristo, cuidou de nós. E nós entendemos que Deus nos mandou para aquele lugar, para aquelas pessoas, com o que elas tinham, elas iriam cuidar de nós. Então Deus usa você, com o que você tem, no lugar que você está, para fazer a obra dele. E essa é a visão que nós temos que ter. Que Deus está conosco, em todo lugar, em todo momento. Que Ele usa nossas vidas. Davi não tinha nenhuma chance contra aquele gigante. Davi não tinha nenhuma arma especial contra aquele gigante. Davi não era nem sequer guerreiro. Não tinha porte de guerreiro. Não tinha tamanho para guerreiro. Não tinha nada. A Bíblia diz assim que, eu não sei, né? Guerreiro tinha que ser com aspecto rústico. Mas a Bíblia diz que Davi era de uma aparência bela. Ele era bonito para ser guerreiro.
Ele devia ser músico, né? Músicos são pessoas bonitas, né? Ele devia ser músico. Ele era músico, né, Davi, né? Ele não tinha aparência de guerreiro. Mas Deus usou Davi, com o que Davi tinha, para vencer o gigante. Porque Davi tinha o coração dele nas mãos do Senhor. E conhecia o coração de Deus. Ele conhecia Deus. Então eu quero deixar hoje, para nós essa manhã, que a nossa visão em relação a Deus determina as nossas atitudes. Quando nós olhamos para Deus, quando nós enxergamos Deus, quando nós conhecemos Deus, não há dificuldade, não há nada que possa nos vencer. Ah, então não vamos passar por dificuldade? Vamos. Não quero te dar má notícia, mas nós vamos passar por dificuldades. E sabe que tem umas dificuldades que nós nem vamos perceber? Nós vamos passar e nem vamos perceber. E às vezes as pessoas vão falar assim, nossa, mas vocês estão sorrindo, vocês estão felizes com tudo isso acontecendo? É porque nós sabemos quem luta por nós. Nós sabemos quem peleja por nós. Nós sabemos que o nosso Deus é que vence as nossas batalhas. Davi, ele disse uma frase importante quando ele enfrentou o gigante. Ele disse assim, você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É essa a arma que vence todas as nossas batalhas. E quando nós temos uma visão clara de quem é o nosso Deus, nós tomamos atitudes, nós fazemos coisas que ninguém vai conseguir explicar. Nem mesmo você. Depois você vai passar e falar assim, como eu passei por isso? Nós passamos porque o nosso Deus é que está conosco. Feche seus olhos.